Paz do Senhor, boa noite. É mais uma vez que estamos aqui para ministrarmos mais uma vez a palavra do Senhor, enquanto não podemos voltar ao building, à nossa situação de vida normal. Louvamos a Deus por podermos estar aqui também neste canal e assim podermos participar da palavra de Deus. Enquanto alguns se juntam a nós estaremos orando ao Senhor e hoje nos temos proposto a fazer algo, começar algo diferente, extremamente importante, dada a época que estamos a viver. Oremos então. Pai eterno, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos dá estarmos reunidos em Teu nome e podermos, Senhor, ministrar a Tua palavra. Pai, nós te pedimos a Deus que a mensagem preferida esta noite, assim como todas aquelas que temos vindo a colocar aqui e iremos colocar, assim segundo o Teu propósito, a Tua bondade, seja para a glorificação do Teu nome, a edificação do corpo de Cristo e que almas possam se render à verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nesta época que estamos abrindo hoje oficialmente para a nossa igreja, te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, a Tua direção. Nós glorificamos e bendizemos somente a Ti. Pai eterno, louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao mês de Abril, daqui a umas horas é Abril, e a Páscoa se aproxima. E nesta época da Páscoa, ela é extremamente importante para os cristãos. Ela é a festividade maior no cristianismo, é a Páscoa, maior ainda que qualquer outra que nós temos e que devemos ter, mas esta fala-nos realmente da morte e da ressurreição do Senhor, que é de mais precioso para o cristão, a razão pela qual Deus encarnou, Jesus e habitou entre nós. Nesta noite, nós iremos tocar uma série de sermões que vai, assim nos permitido o Senhor, vai indo até ao domingo de Páscoa da parte da tarde. Então nós teremos hoje, sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, domingo à tarde, terça-feira que vem, sexta-feira que vem, que será sexta-feira santa de Good Friday, e depois domingo da ressurreição nós teremos uma mensagem pela manhã e outra à tarde. Você deve ter visto aí no Facebook o anúncio, série de sermões em Lucas 22 a 24, e eu peço que você leia após a nossa mensagem, e aqui você possa ler e estudar a palavra do Senhor, Lucas 22 a 24. Leia a palavra do Senhor de uma forma completa para ter um melhor entendimento daquilo que nós nos temos proposto a fazer aqui, neste canal, dado a possibilidade de estarmos reunidos fisicamente. Sendo para nós uma alegria maior quando estamos juntos, mas também, de qualquer maneira, não deixaremos passar, de maneira nenhuma podemos deixar passar a Páscoa em branco. Não podemos deixar de celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, que é tão preciosa e maravilhosa para nós. Amém? Então, posto isso, nós iremos então dividir em 8 sermões, já disse, sendo que hoje nós iremos começar o capítulo 22, mas não no versículo 1, estudaremos o versículo 1 na terceira mensagem, e iremos diretos no versículo 7. Então iremos hoje do versículo 7 ao versículo 30, e depois voltaremos e estudaremos desde o versículo 1 ao 6 e por aí fora, e todas essas passagens. A nossa ideia é cobrir todo o texto de uma forma metodológica que nos permita o entendimento maior daquilo que aconteceu com Cristo Jesus e aquilo que nós chamamos da Sexta-feira Santa. Hoje, a última ceia, versículo 7, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo, Lucas 22, versículo 7, e nós iremos ler até o versículo 30. Vamos ler de uma forma pausada, de maneira que todos possam ganhar. Depois iremos até o texto da palavra do Senhor Deus. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até à casa onde ele entrar. E direis ao pai de família da casa:
o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porém, porque digo que não a comerei mais até o que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice de ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, sou, e entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Oremos ao Senhor. Pai eterno, te pedimos que a tua palavra seja clara aos nossos ouvidos e o Espírito Santo ministre no nosso coração, de forma, ó Senhor, que a nossa fé possa aumentar e sejamos aperfeiçoados. E que alguém que eventualmente não te conhece possa verdadeiramente ser, Pai, convertido, não pelo poder que há em nós, mas pela tua palavra ministrada para a glória do nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, neste texto da palavra do Senhor que nós estamos aqui estudando, nesta noite, nós encontramos com toda a certeza aquilo que nós chamamos da última ceia, a ceia do Senhor, aquela que Jesus tomou com os seus discípulos. E quando nós olhamos o texto em estudo, nós vemos que ele começa, e temos aqui uma colocação, e estamos aqui com uma dificuldade técnica. Muito bem. Uma dificuldade. Ok, parece estar resolvido. Espero que esteja resolvido. Muito bem. Então, quando nós olhamos o texto, nós vemos que do versículo 7 ao versículo 13, nós encontramos os preparativos para esse momento. Jesus mandou 2 dos seus discípulos, Pedro e João, e disse, ide-nos preparar a Páscoa. Havia chegado o dia que eles iriam preparar, que eles iriam celebrar a Páscoa. Então Jesus mandou 2 dos seus discípulos à cidade e disse, quando vós chegares lá, vós ides encontrar um homem que carrega um cântaro de água, e seguiu até a casa que ele entrar, e direis ao chefe de família onde está o aposento, onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos foram dessa forma e acharam tudo exatamente como Jesus tinha ordenado. Há muitas coisas neste texto interessantes, mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é o facto da soberania de Deus e o poder de Deus na preparação de todas as coisas. Eu gostaria que você refletisse comigo o quanto, e pudéssemos pensar juntos, o quanto Deus é um Deus organizado, e um Deus que, porque Jesus, sendo Deus, não deixando a sua glória, ele veio a este mundo e agiu de uma forma incrível, sobrenatural, pois ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas, que faz aquilo que lhe apraz, mas ele não deixou não deixou as coisas ao acaso. Ele preparou todas as coisas mediante o seu poder e a sua mão e a sua glória. E o texto que nós estamos aqui analisando nesta noite, nós continuamos a ter aqui algum problema. Eu peço desculpa, mas nós fazer daqui o nosso melhor. Tá? Neste texto nós encontramos que
Jesus mandou os seus discípulos, eles encontraram exatamente essa soberania e desse poder de Deus maravilhoso. Ele organizou e orquestrou todas as coisas para que acontecessem. Nós vemos duas coisas a andar de mão dadas neste espaço do texto. Primeiro, nós vemos o poder sobrenatural de Deus, a soberania de Deus agindo, em que tudo aquilo que o Senhor falou aconteceu conforme o seu propósito. Os discípulos foram, encontraram um homem carregando o cântaro, foram, seguiram, chegaram naquele lugar, e eles puderam preparar aquele aposento. Eles não sabiam outra coisa, não nos é indicado o nome da pessoa, não nos é dado todas as explicações, mas de forma sobrenatural Deus agiu para que isso acontecesse dessa forma. A outra coisa que nós encontramos que anda paralela a esta é a forma organizada que todas as coisas aconteceram. Nada foi deixado ao acaso. O nosso Deus trabalha dessa forma maravilhosa desde a criação do homem e desde a criação do universo, do próprio universo. Quando Deus criou todas as coisas, e Ele criou pela palavra do seu poder, todas as coisas surgiram e tomaram o lugar certo conforme o seu propósito sobrenatural e absoluto. Às vezes nós temos dificuldade em compreender essas coisas. Parece que as coisas não andam paralelas. O poder de Deus e a forma como Deus age, elas são harmoniosas. Elas trabalham para tudo conforme a sua própria vontade e nada é deixado ao acaso. E nós vemos isso claramente neste texto em que a última ceia estava para acontecer e era a hora de se preparar. As coisas encontraram tudo exatamente como o Senhor tinha determinado e lhes tinha indicado. Após isso, nós encontramos na palavra do Senhor, e nós voltamos a ter aqui problema. Eu peço desculpa, nós estamos com muita dificuldade hoje, mas, por certo, nós iremos conseguir aqui. Peço desculpa pelas interrupções desta noite. Muito bem. Bem, estamos de volta aqui. Estamos de volta. Então nós já analisamos os preparativos. Vamos então agora passar para aquilo que nós encontramos no versículo 14 a 16, e diz assim a palavra do Senhor: e chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e indo eles, acharam tudo como Jesus havia anunciado e prepararam a ceia. E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E o que nós encontramos agora aqui é que quando Jesus inicia esta ceia e se senta com os discípulos, lembra a Páscoa, naquele momento, segundo o mandamento que Deus tinha dado por Moisés na libertação do povo da terra do Egito, eles sentaram para esse propósito, para esse momento, e Jesus diz-lhes a eles: desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça. E ele faz o anúncio. Nesta hora, mais uma vez, ele reforça a ideia e ele agora mostra que está próxima. Não iria acontecer outra Páscoa até que, enquanto ele não padecesse. Ele iria padecer e diz assim: e não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. É claro que existe divergência aqui. O que é que Jesus estava a falar? Alguns teólogos apontam para o milénio, outros apontam para a eternidade. Sabemos que, por certo, esse momento não aconteceu, e isso estamos todos convictos e todos estamos de acordo, e não temos como intenção também ficar a tirar do texto o que aqui não diz, mas ficar centrados naquilo que é importante para o nosso ensino hoje. É que Jesus anunciou que aquele era o momento, ele iria padecer após, mas que haveria um momento de glorificação onde no seu reino, no reino dele, completo e absoluto, ele estaria sentado novamente e haveria uma ceia celestial, espiritual, que nós não temos a noção completa de tudo que irá acontecer, onde ele irá celebrar para todo o sempre e para sempre.
nós entendemos que esse é o reino e o momento. Mas esta ceia era a última da qual Jesus poderia participar fisicamente antes que padecesse com os seus discípulos. E haveria uma outra que iria apontar para a eternidade. Então ele diz, eu desejei muito e ela se cumprirá no reino dos céus. Então esta ceia que nós estamos a analisar esta noite, a ceia do Senhor que nós praticamos nas nossas igrejas, conforme o nosso costume e mandamento do Senhor, que Jesus disse fazer em memória dele até que ele venha, ela aponta para uma ceia que irá acontecer, da qual nós esperamos, na qual todo salvo se alegrará, onde essa ceia será completa e absoluta em todos os seus momentos. Do versículo 17 ao versículo 20, nós vamos encontrar a explicação de Jesus para os elementos da ceia e o que é que eles simbolizavam, o que é que eles representavam e o que eles representavam para os discípulos e para a Igreja de Cristo Jesus hoje. E é uma mensagem preciosa e absoluta do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz assim, e tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Fala-nos de comunhão. Ele dá o cálice e diz, reparti entre vós. Todos deveriam participar. E diz assim, porque já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Já analisámos acima. Mas depois ele diz assim, tomado o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus ensinou que aquele momento devia ser feito em memória do Senhor. Ele tomou o pão e o partiu, representando o seu próprio corpo, que ele iria ser entregue nas mãos de pecadores, para ser morto, para ressuscitar ao terceiro dia, com certeza em glória e majestade, mas assim satisfazer a ira de Deus que estava para ser posta sobre pecadores. E esse memorial, a ceia do Senhor, ela é composta do pão, que representa o corpo de Cristo, e ela é representada pelo cálice. No versículo 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E o cálice representa, então, o cálice, o sumo de uva, representa o sangue de Cristo vertido em lugar de pecadores, como sinal de remissão. O sangue que durante tanto tempo havia sido derramado em holocaustos por animais, o animal puro, o animal mais perfeito, era colocado para assim cobrir o pecado. Agora, Jesus aponta nele próprio, através do cálice, mostrando que ele próprio seria o Cordeiro de Deus e imaculado. E ele seria pegar o seu corpo partido e o seu sangue vertido e assim trazer e assim sendo derramado por vós. No versículo seguinte nós encontramos na palavra do Senhor o anúncio da traição. E a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse assim, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos que estavam ali presentes, que aquele que o haveria de trair, o filho da perdição que a palavra do Senhor chama assim, que estava com ele sentado à mesa e comia do mesmo pão e bebia do mesmo cálice. Nós precisamos de meditar e perceber exatamente a dor de Cristo e o valor do sofrimento de Cristo. Nós somos rápidos a passar imediatamente. E claro que a esperança está que Ele ressuscitou. E a vitória da cruz é a vitória do salvo. E a ressurreição do Senhor é a garantia de que iremos estar com Cristo para todo sempre. Mas nós necessitamos de meditar nestes detalhes que a palavra do Senhor nos fala, inclusive no preço, no valor da traição. Judas está sentado à mesa. E vai, segundo está terminado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Numa outra mensagem nós iremos estudar, ou no decorrer destas mensagens, ainda antes da Páscoa, sendo permitido o Senhor, nós iremos estudar sobre Judas. E como é que aconteceu a traição? Como é que a traição acontece? Como é que Satanás toma conta do coração de Judas? Mas para agora, Jesus só fez este anúncio e avisou. Mas o interessante, notem o versículo seguinte, acompanhem comigo. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que haveria de fazer isto. Os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, porventura saiu o Senhor, porventura saiu o Senhor. Quem é que está? Quem de nós pode ser o traidor? Dá-nos o texto claro, é fácil de percebermos que ninguém sabia quem era. Jesus sabia quem era. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Sabia quem era que o havia traído. Mas os discípulos começaram a perguntar entre si, mas porventura saiu o Senhor? Os discípulos começaram a perguntar, mas
quem é o traidor? O que é que vai acontecer? Como é que alguém vai fazer isso? É neste contexto também, nós sabemos que Pedro, e também iremos estudar sobre isso mais à frente, a partir do versículo 31, iremos estudar numa outra mensagem, a posição de Pedro, e Pedro diz, estarei contigo, e Jesus e os discípulos disseram o mesmo. Mas o que é interessante, e gostaria da sua atenção, é que no partir do versículo 24 ao versículo 30, e é o relato onde nós iremos parar a mensagem hoje. Os discípulos, Jesus diz, o mando que me traz está comigo à mesa. Os discípulos perguntam-se quem era. E a seguir começa a discussão mais tola e mais absurda. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. No momento, eles estão questionados e parece que estão preocupados. Jesus disse que um deles vai traí-lo e eles ficam a olhar uns para os outros. Mas quem é? Mas como é que isto é possível? Mas é um momento tão pequeno que a seguir a discussão começa a ser, mas quem é o maior? E eles pararam de pensar e se preocupar com o que aconteceu com o seu senhor e mestre, para começar a preocupar numa área completamente diferente e oposta, e já não era mais, será que sou eu o traidor? Começa a ser, qual é a minha posição no reino dos céus? Que importância eu tenho? Quem é o maior? Quem é aquele que está em primazia? Quem é aquele que parece ser o maior? E Jesus responde, exemplo dele próprio, da sua própria vida, e ele diz assim, os reis dos gentios dominam sobre eles, que têm autoridade sobre eles, são chamados benfeitores. Ele fala daquilo que acontece no mundo lá fora, no geral, a necessidade de mandar, de poder, de admiração, que nós temos, que é tão natural ao ser humano, uma tendência tão grande que o ser humano tem. Mas ele diz, entre vós mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa com quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus conclui e resolve a questão, põe um fecho no assunto, mostrando que ele próprio, como a própria palavra do Senhor diz, e ele próprio tinha dito, veio para servir e dar a sua vida a resgate do mundo. Jesus veio para dar a sua vida e ele veio para servir. Jesus está naquela posição dizendo, o pão representa o meu corpo, será partido. Este cálice representa o meu sangue vertido, o sangue da nova aliança. Um de vós vai trair. E a preocupação dos discípulos é, e qual deles é o maior? Quem é que está acima de quem? E Jesus disse, isso não é importante aqui. O importante aqui é quem está para servir. É quem está para se entregar. Jesus busca aqueles que, à imagem e semelhança dele, se entregam pela causa do Evangelho, que são capazes de até ser prejudicados por um valor maior. E note que a palavra do Senhor diz assim, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, diz a palavra do Senhor. E nós vamos ver ao longo deste texto, Lucas 22, 23 e 24, que aquilo que Jesus padeceu foi grande, foi maior do que alguém pode imaginar ou pensar, que alguém possa sofrer. Mas mesmo assim, ele fez com gozo, com propósito, com uma razão. Ele fez por amor àqueles que haveriam de ser salvos. Ele fez amor pela sua igreja, pelos seus, aqueles que eram dele. E o fez com uma entrega. E ele esperava que os seus discípulos fizessem assim. Note que é neste contexto, não está registrado aqui em Lucas, mas é neste contexto que Jesus lava os pés aos discípulos como exemplo daquilo que os discípulos haviam de fazer. Falámos disto domingo passado pela manhã, na mensagem da manhã. Jesus... é neste contexto que Jesus lava os pés dos discípulos para lhes mostrar a importância que tem o ser serviço aos outros. Jesus diz assim, os que tendes permanecido comigo, e vós, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que mais e vais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre o trono, julgando os tribos de Israel. Este mesmo contexto em que Jesus disse que era para servir, ele faz uma promessa aos seus discípulos e por consequente à igreja de que estariam nas bodas do Cordeiro, naquele lugar final que eu falava há pouco, que a última ceia representa, e a ceia do Senhor que nós celebramos hoje, que Jesus não deu ordem de fazer em memória dele, e que Paulo vai reforçar essa ideia lá aos Coríntios. Essa ceia, ela aponta para algo mais extraordinário que acontecerá na glória.
A questão, hoje, nós estamos impedidos nas nossas casas e não podemos celebrar a ceia do Senhor. Estamos privados. Estamos participando do pão celestial. Amém? Estamos participando da palavra de Deus. Talvez seja a primeira vez que nós vamos celebrar a Páscoa sem a ceia do Senhor. Não sabemos se vamos ter... porque Deus pode fazer um milagre. Não é? Nós queremos um milagre e Deus pode restaurar tudo e nós podemos voltar para o building da igreja rápido. Mas se não continuar assim, a gente não vai ter a ceia do Senhor. Não vamos ter fisicamente, mas participamos, continuamos sendo participantes do corpo e do sangue do Senhor e continuamos lembrando o Senhor Jesus Cristo. Esta ceia, a ceia que nós habitualmente tomamos, porque ela aponta para aquela ceia maior que acontecerá na glória, que Jesus disse, não comerei mais até que venha, até que participe, versículo... Porque, versículo 18, porque já vos digo que já não beberei mais do fruto da vida até que venha o reino de Deus. No reino de Deus, e versículo 16 também, não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Os salvos irão participar da ceia do Senhor, de algo extraordinário, de algo maravilhoso, que fala, aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Nós estamos hoje dando início a esta série de mensagens sobre da Páscoa. A nossa intenção é nós termos uma ideia mais clara e mais absoluta dos detalhes que aconteceram e que foram registados através de Lucas. A gente encontra o relato deste momento precioso da história da humanidade, o maior valor, a coisa mais valiosa que aconteceu, a morte e a ressurreição do Senhor. Nós encontramos ela registrada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós escolhemos o Evangelho de Lucas para meditarmos nela ao longo desta época, até à Páscoa, e assim atentarmos a tudo aquilo que aconteceu, porque tudo tem um valor precioso e maravilhoso. Nada foi deixado ao acaso. Entenda, por favor, eu desafio você a ler estes capítulos 22, 23 e 24, estes 3 capítulos. Eu desafio você a ler estes capítulos antes da próxima vez que reunimos, que será sexta-feira. E note, lembre, que quando Jesus mandou Pedro e João prepararem o local onde haviam de celebrar a ceia, nada foi deixado ao acaso. Eles encontraram um homem com um cântaro, eles seguiram, chegaram no local, puderam preparar tudo. Deus não deixou nada ao acaso, mas o sobrenatural de Deus agiu. A forma como o sobrenatural de Deus agiu, ela agiu em tudo aquilo que aconteceu durante a Páscoa. A Páscoa não foi um momento em que, por uma distração divina, o ser humano pegou Jesus e o crucificou. Não, 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 não. Não foi o momento em que Satanás triunfou sobre Cristo, de jeito nenhum. A Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor foi o plano divino para a remissão dos pecadores e a glorificação do nome do Senhor para todos sempre, apontando para aquilo que acontecerá na eternidade, da qual nós agora temos só uma imagem, que é a Páscoa, a ceia do Senhor, o pão e o cálice, Cristo entregue nas mãos de pecadores, o seu sangue vertido como um sacrifício perfeito aceito pelo Pai, onde Deus é glorificado na salvação de pecadores. Nada foi deixado ao acaso. O Senhor planeou tudo de uma forma perfeita e maravilhosa. E Cristo livremente se entregou por amor para que aqueles que não tinham esperança tivessem esperança. O santo foi condenado para que condenados pudessem se tornar santos e viverem para a glória de Deus. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que pecadores miseráveis pudessem ser aceitos por Deus para a glória de Deus Pai e para toda a eternidade viverem com Cristo. Eu espero que você tenha podido acompanhar, digamos, aquelas interrupções no início, as quais eu lamento, nós vamos tentar melhorar aqui, mas que verdadeiramente a palavra de Deus possa ter ficado gravada na sua mente, o Espírito Santo possa trabalhar em si e nós possamos prosseguir. Sexta-feira, nos permitindo o Senhor assim, nós estaremos novamente aqui com mais uma mensagem e estaremos falando sobre Jesus no Getsemane. O que é que acontece logo imediatamente após a ceia? Jesus no Getsemane, e você acompanhe, por favor, as nossas leituras para que possamos assim prosseguir nesta época de Páscoa, meditar sobre estas coisas, pensar sobre elas e que o Senhor, nosso Deus, trabalhe nas nossas vidas. Oremos. Pai eterno, a Ti, Senhor, nós damos glória e louvor e dizemos: obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela Páscoa. Obrigado porque existiu Páscoa. Ó Senhor, não faria sentido
existir vida se não houvesse Páscoa. Viver para quê se não for para viver para a tua glória? Viver para a condenação? Pai, te agradecemos, porque os salvos vivem para glorificação, para exaltação do teu nome, para redenção e vida eterna. A ti, Senhor, nós damos o louvor e glória. Nesta noite, ó Pai, eu te peço que esta palavra tenha sido clara aos ouvidos daqueles que já ouviram ou irão ouvir ainda, e que possa verdadeiramente Cristo Jesus ser exaltado e glorificado. Obrigado, Pai, pela Páscoa. A ti bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Fique então connosco, acompanhe-nos nas próximas mensagens. Nós temos feito o nosso melhor para estar aqui e tentarmos então passar uma mensagem absoluta. Nesta época, eu sei que você está preocupado com o coronavírus, por certo, você está preocupado com aquilo que está acontecendo na sociedade, a questão económica que tem afetado os nossos países, mas escute, há uma mensagem melhor, maior, mais sublime, mensagem que tem 2000 anos. A mensagem que não depende do pico e do declínio da doença. A mensagem de que existe um Senhor, um Salvador, o qual se entregou por amor para resgate de pecadores. O meu desejo da minha família aqui, para si, para a sua família, é que mesmo em meio a esta dificuldade, a esperança e a glória da Páscoa habite profundamente na sua vida e você tenha uma santa e feliz Páscoa para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Pai.